Meu Deus, é a FGV. E agora? Olá, concurseiro, olá, concurseira. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o terror de muitos candidatos. Os concurseiros entram em pânico, um verdadeiro pavor, um alarde geral. Nós vamos falar de uma instituição que causa medo na maioria dos candidatos, uma verdadeira fobia em quase todo mundo. A FGV, Fundação Getúlio Vargas. Mas antes, eu vou pedir para você deixar aquele seu like, curtir, se inscrever no canal. É de graça, não dói nada. Beleza? Continuando, vamos para o slide 1. Bom, é um breve histórico. Vocês vão perceber que a instituição, ela não é esse bicho de 7 cabeças, como vocês pintam, né, no imaginário coletivo, no imaginário de vocês, candidatos. Mas vamos voltar aqui para mim. Antes, pessoal, gostaria de abrir um parênteses aqui. Vocês vão ver toda hora eu dando uma olhadinha aqui para baixo. Estou com o meu roteiro aqui, que foi fruto de uma pesquisa de mais de uma semana. Eu resolvi fazer uma pesquisa aprofundada sobre a Fundação Getúlio Vargas para poder passar para vocês da melhor forma possível, bem explicadinho, para você que já tem esse medo ou que não tenha, conheça mais a banca mais aprofundadamente falando, ok? A FGV é uma banca extremamente, muito tradicional, é uma instituição idônea, uma organização séria, é uma banca segura e que preza pela excelência, né? Vamos dar uma olhadinha no slide 2? Bom, há mais de 70 anos no mercado, a FGV, nesse ano, agora de 2001, comemora no dia 20 de dezembro exatamente 77 anos. Portanto, nascia aos 20 dias de dezembro de 1944 a FGV. Volta para mim rapidinho aqui. E em 1944, adivinha quem era o presidente do nosso país? Dá uma olhadinha no próximo slide comigo. O presidente Getúlio Dornelles Vargas. Volta para mim. Portanto, a FGV é uma banca histórica, pessoal. Merece todo o nosso respeito, é uma das mais importantes do país, é uma organizadora que preza pela excelência. E o que é excelência? A excelência é a qualidade daquilo que já é bom. Já imaginou ter o privilégio de ter no seu concurso uma banca como essa? Muito bem. Ela não tem, por exemplo, só para você ter uma ideia, ela não tem, por exemplo, um histórico de fraudes. Só nisso daí, você, candidato, já se sente seguro. É uma banca idônea, como eu falei. Né? Vamos lá para o slide 4. Bem, a missão dessa banca qual é? Qual é o propósito? Ou quais são as missões ou os propósitos da instituição? A FGV, como eu disse agora há pouco, ela foi fundada na década de 40. Para quê? Para aperfeiçoar o serviço público, para capacitar o servidor público que você vai se tornar, para planejar a economia e o desenvolvimento social e a economia do Brasil. Volta rapidinho aqui para mim. A verdade é que nesses anos todos a FGV ela cresceu muito e em diversas áreas. Ela é conhecida pela sua capacidade de entregar e gerenciar conhecimento. A área de educação dentro da FGV é muito forte, né? Agora, um detalhe muito importante e que poucos candidatos sabem é que há pouco mais de 12 anos, é isso mesmo, há pouco mais de 12 anos, foi desenvolvida a área de concursos, que é uma área nova em relação à fundação da própria instituição. Olha que legal. Agora, mesmo com 12 anos, é uma bagagem. Vocês entenderam? A banca tem 77 anos agora em dezembro. Desses 77 anos, há 12 anos, a área de concursos da FGV é que vem acontecendo e de uma maneira assim, crescente muito rapidamente.
Vamos lá para o slide 5. Qual é o papel da banca organizadora, né, da banca, né, em concursos públicos? Bom, vamos lá. A instituição tem papel fundamental nos dias de hoje. Na maioria dos concursos é planejado todo o certame, monta-se o edital junto aos contratantes, né, aos clientes, ou seja, aqueles que contratam, né, a instituição, indo até a parte da homologação desses concursos. É uma banca que faz questão da transparência, ela participa de todo o processo dentro de uma banca organizadora, tem toda a liberdade para atuar, planejar, fazer as ações e desenvolver o concurso. O papel da banca é desde o planejamento, cronograma, editais, elaboração de questões, o planejamento logístico de todo o concurso, dos locais de aplicação das provas, dos colaboradores que trabalham no dia da aplicação das provas, e não para por aí não. O desenvolvimento dos gabaritos, a criação do site que você, concurseiro, entra para se inscrever, para acompanhar o concurso, até o momento da homologação. Ou seja, a homologação do concurso, para quem não sabe, é a confirmação das etapas anteriores. É o momento em que a administração pública ela aprova todas as fases que se sucederam ao longo daquele processo licitatório até o desfecho do edital. Volta aqui um pouquinho para mim. O papel da banca é primordial, principalmente porque ela desenvolve praticamente todas as ações dentro de um concurso público, na maioria das vezes. A FGV está contratada como banca organizadora dos seguintes concursos. Vamos dar um pulinho aí no próximo slide para a gente ver alguns deles. Olha só, a PM do Rio, a Fundação de Saúde do Ceará, o Tribunal de Justiça do Paraná, o Cefaz do Espírito Santo, Tribunal de Contas do Piauí, Tribunal de Contas do Amazonas, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, agora recentemente o concurso da Imbel, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a Polícia Militar de São Paulo. Volta aqui para mim. Não existe na Fundação Getúlio Vargas uma área específica de atuação. Isso é um dado muito importante. A banca ela é bem diversificada, digamos assim, até porque ela foi criada para desenvolver a gestão pública no Brasil. Então, nada mais correto, né? Por isso a banca ela não tem o foco em apenas uma área. É uma banca que ela está aberta a todas as áreas, sejam prefeituras, estados ou governo federal. Vamos lá para o próximo slide. A banca pega pesado em língua portuguesa? Qual é o perfil da Fundação Getúlio Vargas? Afinal, qual é o perfil da Fundação Getúlio Vargas? Em primeiro lugar, a banca analisa o perfil do cargo. Olha que interessante. Ela analisa primeiro o perfil do cargo de cada concurso público. Depois, ela elabora a prova. Bem interessante isso. Volta aqui para mim. São feitas diversas reuniões com o cliente para entender um pouco do perfil de cada cargo. A instituição elabora as questões, ela pensa nas questões como uma análise crítica. E isso é um grande diferencial, né? Vamos lá para o próximo slide. Veja, cria o maior número possível de questões. É um outro dado importante. O tamanho das questões que muito candidato reclama, né? É mais extenso, né? Os textos são muito grandes, às vezes 2, 3, 4 textos numa mesma prova. A instituição elabora essas questões, como eu disse agora há pouco, mas de uma maneira crítica. Ela quer ver a análise crítica de você, concurseiro, de você, candidato. Ok? Volta aqui para mim rapidinho. Então, isso eu queria deixar claro, esse ponto aqui, ó. Ela elabora questões, mas
ela olha para uma análise crítica, que você tenha conhecimento pleno para poder exercer o cargo, ou seja, para se tornar um funcionário público de excelência. Vamos dar uma olhadinha nesse próximo slide. Veja, a FGV ela trabalha com questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, A, B, C, D, E. São questões para marcar qual está correta. Ela também elabora questões discursivas, até porque, eu falei agora há pouco, a banca ela busca por uma análise crítica. Volta aqui para mim rapidinho. A banca ela realiza seus concursos com foco no perfil de cada cargo. E olha só que interessante. Ela dá o peso, eu vou falar devagar, hein? Ela dá o peso das disciplinas de acordo com cada perfil, né, de cargo. Cada cargo, ela dá o peso das disciplinas. Isso é muito interessante. E quem elabora as questões? Né? Dentro da própria banca FGV, existe uma coordenação de banca formada por profissionais que já trabalham há algum tempo dentro da instituição. São especialistas nos temas que desenvolvem e coordenam. E sempre que há uma prova específica para a própria Fundação Getúlio Vargas, por meio desses funcionários, elaboram as questões. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Para cada prova, para cada cargo, são elaboradas questões específicas, ressaltando que essas questões elas são criadas após a elaboração e a publicação do edital. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Veja, essas questões são criadas após a elaboração e a publicação do edital. Veja a lisura da banca. Volta aqui para mim. E um ponto que ficou muito claro para mim, um ponto muito importante, é que a FGV, olhe bem, preste atenção, se você não prestou atenção no vídeo até agora, preste atenção pelo menos nisso que é extremamente importante. A FGV, ela não trabalha com o seu banco de questões. Veja bem. Ou seja, a cada concurso, a cada certame, novas questões são criadas. Dificilmente você vai ver a banca repetindo questões. E caso, olha que interessante ainda, e caso a FGV não tenha questões referentes a um cargo de um novo contratante, a banca, vai buscar por meio dos melhores profissionais, conhecedores, especialistas naquele cargo, a elaboração de questões para aquele perfil. Olha que interessantíssimo esse dado. Esses profissionais podem ser professores, ministros de tribunais, desembargadores, promotores, professores de matemática de instituições renomadas, dependerá da área de atuação que a banca vai elaborar essas questões. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Para quem gosta de chutar as questões, a FGV ela trabalha por um sistema offline. Aqueles que fazem a prova por estatística, né, saibam que a FGV trabalha por um sistema offline. A prova ela fica somente em uma máquina, que faz todo o embaralhamento das questões e das alternativas dentro das questões. Vamos para o próximo slide? Vamos aproveitar? Veja, as questões elas são elaboradas com 5 alternativas. Deixa eu aproveitar e já mostrar para vocês, né, os tipos de prova. Já vamos falar, já está na tela. Ela trabalha com 4 tipos de prova: branca, amarela, azul e verde. Volta aqui para mim, rapidinho. Então, nós já sabemos, ela trabalha com 5 alternativas, A, B, C, D, E, e com 4 tipos de prova: branca, amarela, verde e azul, ok? Para você se situar.
e trabalha de uma forma offline, né, embaralhando questões. Então, impossível uma fraude. Por isso, ela não tem um histórico de fraude em 77 anos de existência. Olha que legal. E há um outro tipo de embaralhamento também, que eu gostaria de comentar, para evitar aquela conhecida cola, né, entre candidatos, evitar aquelas fraudes, que é o embaralhamento dentro das próprias questões, né? Uma dica muito importante para você. Não existe, olha só que legal essa banca diferente de outras, hein? Não existe o objetivo de formular pegadinhas ou fazer a pergunta sobre uma exceção, né? A FGV ela trabalha mais com casos de raciocínio crítico do candidato do que a própria literalidade, né? Todo concurso tem vários temas e esses temas, olha que outra coisa legal, são interdisciplinares. Os temas, ou seja, eles são conectados. A fundação ela preza pela análise crítica do candidato, não esqueça isso. Ou seja, aquelas pessoas que realmente sabem. Não é uma banca que você vai chegar lá e vai ter uma pegadinha. Isso pode ficar tranquilo. A escolha dos locais, que é uma outra coisa muito interessante que eu observei nessa pesquisa que eu fiz da banca, é a escolha dos locais onde os candidatos vão ser alocados, tem um perfil próprio da banca, de acordo com o número de inscritos. Essas instituições, elas são escolhidas e visitadas antes das aplicações das provas. Os responsáveis por esses locais recebem um termo, olha que legal, uma lista com os requisitos para devida aprovação, ou seja, eles podem não aprovar aquele local se não estiver dentro dos parâmetros, dentro dos requisitos da instituição. A FGV ela tem muita preocupação em itens como, por exemplo, a acessibilidade a esses locais, a melhoria dos atendimentos especiais. A banca sempre procura locais de fácil acesso, onde você, por exemplo, consiga chegar de ônibus, onde existam ruas de fácil acesso para você estacionar seu carro. Obviamente, né, eu acho que nem precisava dizer, perto do local de sua prova, né? Onde tenham linhas de metrô. Então, a banca que ela pensa em tudo. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Bom, agora, um dado importantíssimo. A banca ela tomou procedimentos diferentes por conta da pandemia. Todos nós sabemos, a pandemia chegou numa sexta-feira, 13 de março de 2020, e mudou a vida, né, de todos os brasileiros. Procedimentos totalmente diferentes do que era antes, a FGV tomou assim com muito cuidado. Volta para mim, por favor. Veja, a abertura dos portões, eu quero que você pense agora nisso. Bom, eu fazendo uma prova da FGV dentro de uma pandemia. Então, eu vou ter que me preparar, porque a banca já se preparou para isso. Então, eu tenho que entender o quê? A abertura dos portões, ela aumentou para 1h30 de antecedência e não mais 1 hora, como era antes. Você tem que estar preparado para chegar mais cedo ainda. As entradas, elas são intercaladas pelas letras iniciais dos nomes dos candidatos por ordem alfabética. Para quê? Para evitar aglomeração. Então, você já sabe que vai ter que chegar mais cedo ainda. A aferição de temperatura na entrada, né? O grau de dificuldade para evitar as multidões, aglomerações é bem maior. O distanciamento entre as carteiras, o álcool em gel está sendo muito utilizado pelos fiscais. Outra coisa, o candidato tem de levar sua garrafinha, leve sua garrafinha com água, sabe por quê? Porque os bebedouros ficam desligados. Isso é um dado muito importante. Né? Aquele pessoal que chega sem um preparo, sem um planejamento, já fique sabendo disso agora. Muita diferença entre o antes e o depois do período da pandemia. Você pode perceber isso de cara. Prepare-se para isso, porque, como eu disse, a banca já fez isso. Vamos para o próximo slide. Ainda sobre a pandemia. Uma dica muito importante aqui é o seguinte: os editais da banca trazem as definições
tópicos específicos relativos à prevenção à Covid-19. Elaboram cartilhas, folders e os cartões de confirmação de inscrição vêm com alguns requisitos. Preste atenção nisso. Quando você, candidato, quer saber o local de inscrição e coloca lá o seu CPF, a primeira coisa que você tem de fazer é ler todas as instruções de prevenção à Covid-19 e depois aceitar todos os termos em relação a esses procedimentos. Ou seja, é um processo de conscientização para todos os candidatos. Volta para mim. Outra dica muito importante: entre a publicação do edital e a aplicação das provas, olha só, para aquele pessoal que chora por causa de prazo para estudar, né? Entre a publicação do edital, publicou hoje, vamos dizer, e a aplicação da sua prova, geralmente a banca, né, sempre que pode, né, ela mantém um período de 4 meses. Olha só, são 160 dias, 4 vezes 4, 16, né? 4 vezes 3, 12, 120. Bom, você tem mais de 100 dias para estudar. Na verdade, a gente não espera o edital chegar para estudar. Quem é concurseiro nato sabe disso, né? Você estuda independente de edital, independente de concurso. Por quê? Quando a oportunidade ela surge, se você estiver preparado, acontece o sucesso. E sucesso é uma palavra latina que quer dizer trabalho bem feito. Então, se a oportunidade está aqui e você não está preparado, não há sucesso. Se você está preparado, não tem oportunidade, também não há sucesso. Agora, quando os dois se encontram, sucesso garantido. Muito bem. E você tendo esse tempo maior para os seus estudos, né, você, obviamente, tem chances maiores, né? Assim bem como a própria banca também ela se utiliza desses 4 meses para se preparar também, mais ainda para receber todos vocês no dia da prova, do concurso, do certame. Vamos lá para o próximo slide. E para aqueles desavisados, né, a banca, olha, eu achei isso, mas de uma importância muito grande. A banca ela disponibiliza um telefone 0800, então não reclame, eu não tenho dinheiro, eu estou sem crédito. Ela disponibiliza um telefone 0800 e um e-mail específico, ou seja, para cada concurso tem um 0800 e um e-mail específico. Então, se você tem dúvida, aproveite a ocasião. Você vai lá ao site, dá uma olhadinha lá no site, que você vai ver que os concursos que estão em andamento, cada um deles tem um 0800 e um e-mail específico. Bem interessante, banca muito organizada. Bom, terceira dica muito importante. Em caso de dúvidas, além do telefone 0800, além do e-mail específico, você pode também enviar o seu e-mail e, por último, também, né, você pode ligar para o professor Ricardo Feitosa. Professor, eu estou com uma dúvida aqui imensa, eu teria o maior prazer, né, em poder ajudá-lo. É a minha função aqui. Então, você tem várias formas de tirar a sua dúvida, tá bem? Sem pânico, sem medo. Muito bem, agora nós vamos saber as dicas e sem ter, olha, até eu vou prestar atenção agora no meu próprio vídeo. Olha que interessante, nós vamos saber as dicas de quais tópicos, atualizado, obviamente, né, são mais solicitados na sua prova pela instituição FGV. Vamos dar uma olhadinha? Muito bem, quais são esses tópicos? Até eu fiquei na dúvida. Vamos passar direto para o outro slide. Vamos começar. Olha, língua portuguesa, que é a minha cadeira, né? Minha disciplina. Interpretação de textos com ênfase em compreensão textual. Isso é importantíssimo. Coerência e coesão. Nós temos aí o anaforismo, o cataforismo. Temos ainda o uso dos conectores, né, que são os pronomes relativos,
as conjunções, as preposições e tantos outros. Direto para o outro slide, vamos emendar aí língua portuguesa. Formação e estruturas das palavras, reescrita de frases, substituição de palavras ou trechos de textos, pontuação, ponto, vírgula, travessão, aspas, parênteses. Então, esses itens, eu peço a vocês, estudem com afinco, porque são aqueles que mais caem na prova de língua portuguesa da FGV. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo slide. Direito administrativo. Para você que está estudando aí o direito administrativo há algum tempo, veja, responsabilidade civil do Estado, atributos ou características dos atos administrativos, espécies, classificação, fases de constituição, elementos, requisitos e pressupostos, atos administrativos, administração indireta. Vamos agora dar uma olhadinha rapidamente em direito constitucional. Veja, dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, gente, pelo amor de Deus, isso você tem que saber. Isso tem que estar na ponta da língua, né? Segurança pública. Brincadeira se você está fazendo para segurança pública e não souber de cabeça o artigo 144 da Constituição Federal. Detalhe, não é simplesmente decorar, não. A banca não quer que você decore, quer que você entenda. Tá bem? Disposições gerais, administração pública, que vai lá do artigo 37 e 38 da própria Constituição. Ação direta de responsabilidade, que é o ADI, né? O ADI. União, bens e competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes, que é o artigo 20 ao artigo 24 da Constituição Federal. Agora a gente já vai direto para direito processual penal. Inquérito policial, pelo amor de Deus. Se você vai ser um inspetor, um investigador de polícia, meu Deus, você tem que saber o inquérito policial, né? Do artigo 4 ao 23 lá do CPP. Da ação penal, artigo 24 ao 62 do CPP. Da prisão em flagrante, artigo 301 a 310 do CPP. Das medidas assecuratórias, artigo 125 a 144 do CPP. Critério de fixação e competência. E daqui a gente já vai para o direito penal. Homicídio, das lesões corporais, concursos de pessoas, do furto, que é o artigo 155 e 156 do CP, né, do Código Penal, do roubo e da extorsão, que é o artigo 157 ao 160 do Código Penal. E um detalhe agora, partindo da área toda de direito, vamos para informática. Olha só que interessante. Word, Writer, Windows 7, memórias RAM, ROM, cache, HD e por aí vai. Além de extensão de arquivos. Saiba o seguinte, esses 5 tópicos são aqueles que mais são pedidos pela instituição FGV. De informática, vamos aproveitar logo ali ao lado para raciocínio lógico. Equivalências lógicas incluem negação de proposições compostas, orientação no plano, no espaço, no tempo, diagramas lógicos, proposições categóricas, integração de quantificadores, negação de quantificadores, princípio da casa dos pombos, associação de informações. Portela está me fazendo falta aqui, hein? O homem é fera em raciocínio lógico. Muito bem, volta aqui para mim, rapidinho. Caramba, hein? Demorou, mas chegamos ao fim. Eu fiz esse apanhado. Peço perdão se foi muito rápido, falei muito rapidamente, mas você pode voltar ao vídeo quantas vezes você assim o desejar. Pode entrar em contato comigo, tá aí o meu telefone,
21 984 17 58 53. Professor Ricardo Feitosa tem aquele maior carinho por você, tá certo? Eu gostaria aqui de deixar um agradecimento a todos que me acompanham aí pelo canal, pessoal que deixa todos esses comentários no YouTube, muito obrigado. Pessoal que interage comigo, que entra em contato comigo, né? Gostaria de pedir mais uma vez, deixa aquele like assim, ó, caprichado de coração, um comentário, pode ser um comentário, visite as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode procurar aqui embaixo, todas as minhas redes sociais estão ali, Instagram, o próprio YouTube, Facebook, WhatsApp, e-mail, você tem como me encontrar facilmente, assim como você tem como entrar em contato com a FGV também. Estou seguindo o mesmo caminho há 25 anos. Muito bem. Ah, sim, vou deixar o site oficial da FGV para todos aí, que é muito importante. E eu não poderia terminar esse vídeo maravilhoso, né? Não poderia deixar de falar uma frase que é lá de trás do meu velho pai, há 38 anos passados, e que eu uso. Na verdade, o mérito é dele, a frase é dele. Eu só dei uma incrementadazinha. A vida é dura para quem é mole. Deus no comando. Tchau, pessoal!